O sol ainda não tinha despontado sobre Lisboa quando Ricardo Tavares, aos 60 anos, deixou a sua penthouse no Chiado. O outono na cidade chegara com um frio cortante que encolhia as pessoas dentro dos seus casacos caros, apressando-as pelas ruas ainda escuras. Ricardo, contudo, mantinha a mesma rotina inalterada há semanas. Acordar antes do amanhecer, vestir um dos seus fatos italianos impecavelmente cortados e instruir João Alves, o seu motorista há 2 décadas, a seguir o percurso habitual. O Mercedes blindado deslizava silenciosamente pelas ruas desertas, as suas janelas escuras escondendo o passageiro que, aos 62 anos, carregava o peso de uma culpa que se recusava a diminuir. O seu rosto, marcado pelo tempo e pela responsabilidade, refletia-se no vidro, fundindo-se com as luzes da cidade que começavam a despertar. Na mesma posição de ontem, João murmurou Ricardo, com os olhos fixos num ponto específico do Parque Eduardo VII. O motorista, habituado às recentes excentricidades do patrão, apenas assentiu com a cabeça, estacionando discretamente sob a sombra de um plátano centenário. Ali, no mesmo banco de sempre, dormia Maria Santos. O seu corpo magro servia de escudo para as suas filhas gêmeas de 4 anos, Sofia e Inês. O cobertor fino que as cobria mal oferecia proteção contra o frio crescente do outono. Ricardo observava como Maria, mesmo a dormir, mantinha os braços firmemente à volta das meninas, como se temesse que alguém as pudesse arrancar dela durante a noite. As memórias atingiram-no com força renovada. Maria, aos 25, recém-contratada como empregada de limpeza na sua empresa, sempre com um sorriso tímido, mas determinado. As gêmeas, ainda bebês, visitando ocasionalmente a mãe durante o horário de trabalho, enchendo os corredores austeros com as suas gargalhadas inocentes. Depois, os problemas começaram. Atrasos frequentes, ausências inexplicadas, desculpas murmuradas sobre emergências com as crianças. Senhor, a voz de João interrompeu as suas reflexões. Encontrei a informação que pediu sobre a propriedade na Rua dos Girassóis. Ricardo pegou no dossiê que lhe foi oferecido, os seus dedos roçando documentos bem organizados. Plantas, avaliações, registros de propriedade. Tudo indicava que o terreno abandonado poderia ser adquirido rapidamente pelo preço certo. Ligue para o departamento jurídico, instruiu, sem desviar os olhos do banco onde Maria começava a mexer-se. Quero os papéis prontos até o final do dia. As semanas seguintes transformaram-se num turbilhão de atividade silenciosa e calculada. Ricardo passava as manhãs a observar, as tardes a planear e as noites a reviver conversas antigas com Isabel, a sua falecida esposa. Toda a gente merece uma segunda oportunidade, Ricardo, costumava ela dizer, os seus olhos azuis brilhando com uma sabedoria que ele só agora começava a compreender. Isabel sempre insistira em manter um fundo de assistência para funcionários em dificuldades, algo que ele permitira mais para agradá-la do que por acreditar verdadeiramente na iniciativa. Após a sua morte, há 5 anos, o fundo fora silenciosamente descontinuado, juntamente com várias outras políticas de apoio aos funcionários. A construção da casinha começou num dia nublado de outubro. Ricardo selecionou pessoalmente cada detalhe. Madeira de qualidade para as paredes, isolamento térmico de primeira, janelas que manteriam o calor no inverno e o ar fresco no verão. O design era modesto, mas funcional. 2 quartos acolhedores, uma sala de estar ligada a uma cozinha compacta, uma casa de banho com água quente e uma cave que poderia servir de abrigo em emergências. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, supervisionava o progresso. Os trabalhadores, generosamente pagos pela sua discrição, não faziam perguntas sobre o bilionário que insistia em inspecionar pessoalmente cada detalhe da pequena construção. As tomadas têm de ser mais altas, instruiu um dia, lembrando-se das gêmeas. E quero barras de proteção em todas as janelas do 2º andar. À medida que a casa ganhava forma, Ricardo dava por si,
a imaginar cenas que nunca presenciara. Maria a preparar o pequeno almoço numa cozinha segura e limpa. As gêmeas a fazerem os trabalhos de casa à mesa, gargalhadas a ecoar pelos quartos aquecidos. Era uma fantasia perigosa, ele sabia. Não havia garantia de que elas encontrariam a casa, ou que escolheriam ficar se a encontrassem. Numa tarde, enquanto supervisionava a instalação dos móveis, todos cuidadosamente escolhidos para serem duráveis e confortáveis, sem parecerem demasiado caros, Ricardo encontrou uma fotografia antiga na sua carteira. Era de uma festa de Natal da empresa, anos atrás. Maria estava lá, mais jovem e forte, com as gêmeas recém-nascidas ao colo. Isabel estava ao seu lado, sorrindo aquele sorriso que parecia iluminar toda a sala. "Tinhas razão, meu amor", murmurou ele para a fotografia. Como sempre. A mobília foi completada com atenção meticulosa aos detalhes. Camas com colchões firmes, mas aconchegantes, cômodas robustas para guardar roupas, uma pequena estante que poderia albergar livros infantis. Na cozinha, Ricardo insistiu em abastecer os armários com comida não perecível, produtos de limpeza e até material escolar básico para as meninas. Nada com ar de novo, instruiu a equipa de decoração. Deve parecer usado, mas bem cuidado, como se estivesse à espera delas. O toque final foi um pequeno jardim nas traseiras. Ricardo lembrava-se de Maria ter mencionado uma vez que sonhava em ter uma horta. Agora, canteiros elevados esperavam por sementes e uma pequena coleção de ferramentas de jardinagem repousava num armário protegido. Na última noite, antes de declarar o projeto concluído, Ricardo ficou sozinho na casa. A luz do crepúsculo filtrava-se pelas janelas, criando sombras dançantes nas paredes recém-pintadas. Os seus passos ecoavam suavemente no chão de madeira, enquanto fazia uma última inspeção. No quarto maior, uma cama de casal esperava por Maria, com lençóis limpos e um cobertor grosso para as noites frias. No quarto adjacente, 2 camas de solteiro idênticas estavam posicionadas sob a janela, cada uma com o seu próprio candeeiro de cabeceira. Ricardo quase conseguia ver Sofia e Inês a escolherem os seus lados, a discutirem e a rirem como as crianças devem fazer. Na cozinha, os seus dedos traçaram a superfície lisa da mesa de jantar. 4 cadeiras rodeavam-na, 3 para a família e uma extra, para visitas, disse ele para si mesmo, ignorando o aperto no peito ao imaginar-se sentado ali, a partilhar uma refeição com elas. O envelope no seu bolso parecia pesado como chumbo. Lá dentro, uma carta cuidadosamente escrita, endereçada ao proprietário de uma pequena loja próxima. A mensagem era clara. Uma vaga de emprego deveria ser oferecida a Maria Santos, com horário flexível para acomodar as suas responsabilidades como mãe solteira. O salário seria discretamente subsidiado, garantindo que ela pudesse sustentar a sua família com dignidade. Era manipulação, ele sabia. Mais uma tentativa de controlar as circunstâncias, de moldar o destino de acordo com a sua vontade. Mas desta vez, pensou ele, era por um bem maior. Na mala do seu Mercedes esperava uma última surpresa. 3 casacos de inverno novos, cuidadosamente selecionados para parecerem usados, mas em bom estado. A certa altura, nas próximas semanas, quando o frio se tornasse mais intenso, eles apareceriam milagrosamente no caminho diário de Maria e das meninas. Antes de trancar a porta da casa pela última vez, Ricardo passou alguns momentos na pequena cave. As paredes grossas e o sistema de aquecimento independente garantiriam proteção mesmo nas piores tempestades. A um canto, uma caixa discreta continha suprimentos de emergência, lanternas, pilhas, cobertores extra, um pequeno rádio a pilhas. Preocupação excessiva, talvez, mas anos no mundo dos negócios tinham-no ensinado a preparar-se sempre para o pior. De volta ao carro, Ricardo encontrou João à sua espera, paciente como sempre. O céu tinha escurecido completamente e as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre Lisboa. Para casa, João instruiu, permitindo-se um último olhar para a casinha na escuridão.
parecia mais pequena, mais vulnerável, mas também mais real, mais viva, como uma promessa à espera de ser cumprida. Na sua pasta de couro italiano, entre contratos de milhões de euros e relatórios trimestrais, repousava um último documento, a escritura do terreno, pronta para ser transferida quando chegasse à altura certa. Era o seu último ato de controlo, pensou ele com ironia. Depois disso, tudo dependeria do destino e de Maria. Enquanto o Mercedes deslizava silenciosamente pela noite de Lisboa, Ricardo permitiu-se um momento de reflexão. Amanhã voltaria à sua rotina de reuniões corporativas e decisões que afetavam milhares de vidas. Continuaria a ser o bilionário discreto que construíra um império através de decisões firmes e, por vezes, implacáveis. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava a fazer algo que Isabel teria aprovado, algo que talvez começasse a equilibrar a balança das suas ações passadas. Algures na cidade, 3 corações batiam em uníssono num banco de jardim, alheios à mudança que os esperava. E numa rua tranquila, uma pequena casa esperava pacientemente, pronta para se transformar de estrutura em lar, de projeto em redenção. Ricardo fechou os olhos, deixando o movimento suave do carro embalá-lo. Amanhã seria outro dia. Amanhã, talvez, 3 vidas começassem a mudar, e com elas, silenciosamente, a sua própria. A noite caiu sobre Lisboa, cobrindo a cidade com o seu manto estrelado. Algures entre arranha-céus e sombras, entre poder e pobreza, entre passado e futuro, um pequeno milagre estava prestes a acontecer. E tudo começou com um olhar, uma memória e a coragem tardia de fazer a coisa certa. A noite caiu sobre Lisboa como um cobertor gelado. Maria Santos apertou Inês contra o peito, sentindo o calor da sua febre através do casaco fino que as cobria. A menina de 4 anos tremia nos seus braços, o rosto corado pressionado contra o seu pescoço, enquanto Sofia caminhava ao seu lado, agarrada à bainha do seu casaco. Mamã sussurrou Inês, a sua voz fraca e rouca. Tenho frio. Maria mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. O abrigo estava cheio naquela noite, tal como em todas as outras, e o pensamento de levar Inês, febril, para aquele ambiente insalubre, fazia-lhe o coração apertar. Sofia, sempre a mais forte das duas, olhava para a irmã com olhos escuros e preocupados. Vai ficar tudo bem, meu amor, murmurou Maria, mais para si mesma do que para as filhas. Vamos encontrar um lugar para descansar. Caminhavam pela Rua dos Girassóis, o seu percurso habitual, quando Maria notou algo diferente. Uma luz suave emanava de um edifício que ela não se lembrava de ter visto antes, ou talvez nunca tivesse realmente prestado atenção. Era uma casinha, modesta, mas bem construída, com um alpendre acolhedor e janelas que brilhavam como faróis na escuridão. Sofia foi a primeira a apontar. Mamã, olha, há uma luz? Maria hesitou. Anos nas ruas tinham-na ensinado a desconfiar de tudo o que parecia bom demais para ser verdade. Mas Inês ardia em febre e o vento cortante de novembro não dava sinais de abrandar. Com passos cautelosos, aproximou-se da casa. A luz vinha de um candeeiro exterior, como se estivesse à espera de visitantes. O pequeno jardim, embora algo negligenciado, tinha um ar convidativo. Maria subiu os degraus do alpendre, o coração a bater descompassado no peito. A sua mão tremeu ao tocar no puxador da porta. Para sua surpresa, estava destrancada. Empurrou suavemente, preparada para encontrar sinais de ocupação ou perigo, mas o que viu tirou-lhe o fôlego. O interior da casa era imaculado. Uma sala de estar modesta, mas acolhedora, abria-se diante delas, com um sofá que parecia infinitamente mais confortável do que qualquer banco de jardim. Uma pequena lareira esperava para ser acesa, com lenha bem empilhada ao lado. "Está alguém em casa?" chamou Maria, a sua voz ecoando ligeiramente no espaço vazio.
Nenhuma resposta. Sofia, sempre a mais aventureira, já tinha largado a sua mão, explorando o local com olhos arregalados de admiração. Mamã, há uma cozinha. E olha, há comida. Maria seguiu a filha para a cozinha compacta, mas bem equipada. Os armários, quando abertos, revelaram latas de sopa, pacotes de massa, cereais. Tudo organizado como se estivessem à sua espera. Um pequeno frigorífico zumbia silenciosamente no canto, e ao abri-lo, Maria encontrou leite, ovos e outros bens de primeira necessidade. Inês tossiu nos seus braços, puxando-a de volta à realidade imediata. Tomando uma decisão rápida, Maria fechou a porta da casa e trancou-a. Fosse isto um sonho ou uma armadilha, lidaria com as consequências mais tarde. Naquele momento, a sua filha precisava de calor e conforto. A casa de banho foi outra surpresa. Limpa, funcional, com água quente a correr das torneiras. Maria quase chorou enquanto dava um banho quente a Inês, vestindo-a com roupas limpas que encontrou numa das cômodas. Entretanto, Sofia descobrira o quarto das crianças, com 2 camas de solteiro idênticas, cada uma com o seu próprio candeeiro de cabeceira colorido. "Posso deitar-me aqui, mamã, por favor?" suplicou Sofia, já a subir para uma das camas. Maria hesitou apenas por um momento, antes de assentir. Inês já estava meio adormecida nos seus braços, a febre a começar a ceder, graças ao banho quente e ao medicamento que Maria encontrara no armário da casa de banho. Gentilmente, deitou a pequena na outra cama, cobrindo-a com um cobertor macio que cheirava a lavanda. Enquanto as meninas dormiam, Maria explorou o resto da casa. Cada descoberta deixava-a mais perplexa. Uma cave bem organizada, com suprimentos de emergência, uma pequena área de estudo abastecida com material escolar, até um espaço nas traseiras que parecia preparado para um jardim. Sentada à mesa da cozinha, uma chávena de chá quente nas mãos, a primeira em tanto tempo que mal se lembrava, Maria tentou encontrar um sentido para tudo aquilo. A sua mente racional dizia-lhe que era perigoso, que nada de tão bom vinha sem um preço. Mas havia outra coisa, uma profunda sensação de paz que ela não conseguia explicar. As primeiras horas da manhã passaram lentamente. Maria verificava Inês regularmente, aliviada por ver a sua febre abaixar e a sua respiração a tornar-se mais regular. Sofia dormia profundamente, um pequeno sorriso nos lábios, como se estivesse a ter o melhor sonho da sua vida. Quando o sol começou a nascer, lançando os primeiros raios através das janelas da casa, Maria percebeu que tinha tomado uma decisão. Não sabia quem tinha preparado este lugar ou por quê. Não sabia quanto tempo poderiam ficar ou que preço poderiam eventualmente ter de pagar. Mas olhando para suas filhas a dormirem pacificamente pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo que se tinha esquecido que existia: esperança. Inês acordou primeiro, os seus olhos sonolentos a abrirem-se para um dia totalmente novo. A febre tinha desaparecido, deixando apenas um ligeiro rubor nas suas bochechas. Mamã chamou ela, a sua voz já mais forte. "Onde estamos?" Maria sentou-se na beira da cama, acariciando suavemente o cabelo escuro da filha. "Num lugar seguro, meu amor. Em casa." Sofia, despertada pelas vozes, saltou da cama e correu para abraçar a irmã. "Inês, não vais acreditar. Temos o nosso próprio quarto e há brinquedos, e a mamã fez chocolate quente." As meninas riram juntas, um som que Maria não ouvia há tanto tempo que lhe fez o coração doer. Inês, agora mais forte, sentou-se e pediu para explorar a casa com a irmã. Sofia, assumindo o papel de guia turística, começou a mostrar-lhe todas as maravilhas que descobrira na noite anterior. Maria observava as filhas a correrem pela casa, as suas gargalhadas a ecoarem nas paredes como música. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando cada canto do que, inexplicavelmente, já começava a parecer um lar. Na cozinha, preparou um pequeno almoço simples: ovos, torradas, leite quente.
As meninas sentaram-se à mesa, as pernas a balançarem nas cadeiras, conversando animadamente sobre tudo o que queriam fazer nesta casa. Sofia já planeava decorar o seu lado do quarto, enquanto Inês sonhava com todos os livros que poderiam ler juntas no sofá. Maria permitiu-se mergulhar na normalidade do momento. O som dos talheres, o cheiro a café, o calor do sol a entrar pela janela da cozinha. Era como se um peso enorme tivesse sido levantado dos seus ombros, deixando-a respirar plenamente pela primeira vez em anos. Mas as preocupações ainda estavam lá, à espreita nos cantos da sua mente. Quem preparara este lugar? Por quê? E o mais importante, quanto tempo poderiam ficar? O pensamento de voltar para as ruas, de ver a desilusão nos olhos das suas filhas, era quase insuportável. Enquanto lavava a louça do pequeno almoço, Maria notou um envelope branco na bancada da cozinha, algo que não tinha visto na noite anterior. Com as mãos trêmulas, abriu-o. Lá dentro, encontrou uma chave e um bilhete simples. Para quem precisa de um novo começo, fiquem o tempo que for necessário. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente começaram a cair. Sofia e Inês, notando o choro silencioso da mãe, correram para abraçá-la. — Por que estás a chorar, mamã? Perguntou Sofia, os seus olhos grandes cheios de preocupação. Maria abraçou as filhas com força, sentindo os seus pequenos corações a baterem contra o seu. Porque às vezes, respondeu ela suavemente, os milagres acontecem quando mais precisamos deles. Naquela manhã, enquanto o sol nascia no céu de Lisboa, 3 corações começaram a curar velhas feridas. Inês, recuperada da febre, brincava com a irmã no tapete da sala. Sofia organizava os poucos pertences que tinham trazido, fazendo grandes planos para o seu novo quarto. E Maria, sentada no alpendre com outra chávena de chá, olhava para o pequeno jardim e permitia-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com o futuro. A casa, que aparecera como um farol na noite mais escura, começava a cumprir a sua promessa. Não era apenas um abrigo do frio ou um teto sobre as suas cabeças. Era uma segunda oportunidade, um novo começo, um pequeno milagre escondido na Rua dos Girassóis. E embora Maria não o soubesse, algures na cidade, um homem observava discretamente pela janela do seu Mercedes, um sorriso suave nos lábios enquanto pensava na sua falecida esposa e em como ela teria aprovado este pequeno ato de redenção. O dia prosseguiu, trazendo consigo uma série de pequenas descobertas. Inês encontrou uma coleção de livros infantis escondida numa prateleira baixa, os seus olhos a brilharem ao reconhecer algumas histórias que a sua educadora de infância costumava ler. Sofia descobriu um baú cheio de material de arte, lápis de cor, papel, giz de cera e começou imediatamente a desenhar a sua nova casa. Maria passou a tarde a organizar e a limpar. Embora a casa já estivesse impecável, era uma forma de manter as mãos ocupadas enquanto a sua mente processava tudo o que estava a acontecer. Cada gaveta que abria, cada armário que explorava, revelava mais evidências de que alguém tinha planeado cuidadosamente as suas necessidades. Na cave, além dos suprimentos de emergência, encontrou caixas de roupas de inverno, casacos quentes, botas, luvas, tudo em tamanhos que serviam perfeitamente às 3. Na área da lavandaria, uma máquina de lavar e secar roupa esperava para ser usada, juntamente com detergente e amaciador. Era como se todas as necessidades básicas que tinham sido forçadas a ignorar nos últimos 2 anos estivessem a ser satisfeitas de uma só vez. Com o avançar do dia, Maria percebeu que a sua desconfiança inicial estava a ser lentamente substituída por um sentimento diferente. Não era apenas gratidão, embora essa estivesse certamente em abundância. Era algo mais profundo, mais fundamental. Um renovado sentido de propósito. Ao observar as suas filhas a brincarem na sala de estar, Maria permitiu-se recordar os últimos 2 anos. As noites em abrigos, os dias a vaguear pela cidade à procura de trabalho, as refeições saltadas para que as suas filhas pudessem comer, a vergonha de perder o emprego,
A humilhação de não conseguir sustentar os seus filhos. O medo constante de que algo pior pudesse acontecer. Mas agora, sentada nesta cozinha aquecida, com o cheiro à sopa caseira, a primeira que cozinhava em tanto tempo, a encher o ar, Maria sentiu algo a mudar dentro de si. Era como se o universo lhe estivesse a dizer que ela merecia esta segunda oportunidade, que os seus esforços para manter as suas filhas seguras e amadas, mesmo nas piores circunstâncias, não tinham sido em vão. Inês, com a febre completamente desaparecida, ajudou a pôr a mesa para o jantar, as suas pequenas mãos a colocar cuidadosamente os talheres, como Maria lhe ensinara há muito tempo. Sofia decorara o frigorífico com os seus desenhos coloridos. Uma casa amarela, com um sol sorridente, 3 figuras de mãos dadas no jardim, flores de todas as cores possíveis. Mamã chamou Sofia enquanto colava mais um desenho no frigorífico. Podemos plantar flores de verdade no jardim, como as do meu desenho? Maria olhou pela janela da cozinha para o pequeno pedaço de quintal que parecia pronto para a jardinagem. Quando a primavera chegar, meu amor, plantaremos todas as flores que quiseres. Era uma promessa perigosa, ela sabia. Não havia garantia de que ainda estariam lá na primavera, mas algo no seu coração dizia-lhe que desta vez seria diferente, que esta casa, que aparecera como um milagre na noite mais escura, não era apenas um sonho passageiro. Depois do jantar, enquanto as meninas tomavam banho, um luxo que ainda as fazia rir de alegria, Maria encontrou um caderno em branco numa gaveta da sala. Sentou-se à mesa da cozinha e começou a escrever, registrando cada detalhe deste dia inacreditável. Talvez um dia pudesse mostrar estas páginas às suas filhas, para que elas entendessem como as suas vidas mudaram numa única noite de inverno. As horas passaram pacificamente. Sofia e Inês, limpas e quentes, pediram para dormir juntas numa cama, ainda não totalmente confiantes nesta nova realidade. Maria leu para elas até adormecerem, a sua respiração suave a afundar-se num ritmo tranquilo. Mais tarde, sozinha na sala, Maria permitiu-se chorar mais uma vez. Não eram lágrimas de desespero ou medo, como tantas tinham sido nos últimos 2 anos. Eram lágrimas de alívio, gratidão e esperança renovada. A noite estava clara e, através da janela da sala, conseguia ver as estrelas a brilhar sobre Lisboa. Algures lá fora, havia alguém que se importava o suficiente para criar este refúgio, para dar a ela e às suas filhas uma oportunidade de recomeçar. Obrigada, sussurrou ela para o silêncio da noite, as suas palavras carregando o peso de 2 anos. A pequena mercearia na esquina da Rua dos Girassóis parecia banal à primeira vista. As suas montras modestas exibiam artigos do dia a dia e uma placa desbotada onde se lia Mercearia do Zé, em letras que já viram melhores dias. No entanto, para Maria Santos, de pé à porta naquela manhã fria de inverno, o estabelecimento representava muito mais do que apenas uma loja de bairro. Continha a possibilidade de um novo começo. José Silva, o proprietário há 3 décadas, estava a organizar as latas de conserva numa prateleira quando a sineta da porta soou suavemente. Virou-se para ver uma jovem mulher, provavelmente na casa dos 30, segurando um currículo com mãos visivelmente trêmulas. Bom dia, senhor Silva, cumprimentou Maria, a sua voz baixa, mas determinada. Estou aqui pela vaga de atendente. José ajustou os seus óculos de aros dourados no nariz, estudando a mulher à sua frente. Alguns dias antes, recebera uma carta misteriosa, especificamente endereçada a ele, recomendando Maria Santos para o cargo. A carta vinha com garantias financeiras substanciais, uma oferta para subsidiar o seu salário e benefícios, desde que ele lhe permitisse um horário flexível. Claro, menina Maria, por favor, venha ao meu escritório. O que José chamava de escritório era, na verdade, um cubículo minúsculo nos fundos da loja, mais parecido com um armazém do que com um espaço administrativo adequado.
Pilhas de papéis e registros antigos ocupavam todas as superfícies disponíveis, deixando apenas um caminho estreito até a secretária gasta pelo tempo. Tenho 2 filhas pequenas, começou Maria, antes que José pudesse fazer qualquer pergunta. As suas mãos agarravam o currículo com força renovada. Gêmeas, de 4 anos. Sei que isso pode ser um problema com os horários, mas prometo que sou dedicada e aprendo rápido. Posso adaptar-me a qualquer turno, desde que... Na verdade, interrompeu José gentilmente, um sorriso solidário a suavizar as suas feições. Estamos especificamente à procura de alguém que possa trabalhar em horários flexíveis. Temos clientes a diferentes horas do dia, por isso seria muito útil ter funcionários disponíveis em vários turnos. Maria piscou os olhos, momentaneamente desconcertada com a sua resposta. Era a primeira vez em inúmeras entrevistas que o seu estatuto de mãe solteira não parecia um obstáculo imediato. Eu posso adaptar-me a qualquer horário, repetiu ela, desta vez com mais confiança, desde que possa deixar e ir buscar as minhas filhas à escola. Elas vão começar numa pré-escola aqui perto. José sorriu mais abertamente, recordando os seus próprios dias de criar filhos pequenos. A sua esposa, que falecera há 5 anos, dizia sempre que criar uma família era o trabalho mais importante que alguém poderia ter. Essa pré-escola fica apenas a 2 ruas daqui, certo? Tenho a certeza de que podemos arranjar algo que funcione para todos. Fale-me um pouco da sua experiência de trabalho anterior. A entrevista fluiu naturalmente depois disso. Maria falou sobre os seus anos como empregada de limpeza numa grande empresa, o seu olho para o detalhe, a sua capacidade de trabalhar longas horas. Ela não mencionou o despedimento ou os 2 anos nas ruas. Algumas histórias eram demasiado pesadas para uma primeira conversa. José, por sua vez, explicou as responsabilidades do cargo: atendimento ao cliente, reposição de estoque, manutenção básica da loja. O salário não era extraordinário, mas vinha com benefícios básicos e, mais importante, a promessa de compreensão para com as suas necessidades familiares. Quando pode começar? Perguntou ele finalmente, após quase 1 hora de conversa. Maria sentiu lágrimas a formarem-se nos cantos dos olhos, mas conteve-as. Imediatamente. Na manhã seguinte, Maria levou Sofia e Inês à pré-escola local pela primeira vez. O edifício colorido, com desenhos de crianças nas janelas e um pequeno parque infantil à frente, parecia convidativo. Mesmo assim, as meninas agarraram-se às suas pernas, a ansiedade evidente nos seus pequenos rostos. Vai ficar tudo bem, sussurrou Maria, ajoelhando-se para abraçar as filhas. O seu novo uniforme da loja, uma t-shirt verde com o logótipo da mercearia, ainda cheirava a novo contra a sua pele. Vou estar a trabalhar muito perto e vocês vão fazer muitos amigos aqui. A sua professora, Dona Fátima Carvalho, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso caloroso, aproximou-se do trio. Olá, meninas! Que tal virem ver a nossa sala de aula? Temos um cantinho de leitura muito especial, com almofadas fofas e livros maravilhosos. Inês, sempre a mais tímida das duas, escondeu-se ainda mais atrás da irmã. Sofia, no entanto, com os seus olhos escuros a brilharem com uma mistura de medo e curiosidade, deu um pequeno passo em frente. — Tem livros de aventuras? Perguntou ela, numa voz baixa, mas clara. — Oh, imensos! Respondeu Dona Fátima com entusiasmo, estendendo a mão à pequena. Temos histórias sobre piratas, princesas guerreiras, exploradores espaciais. Queres ver? Sofia olhou para a mãe, procurando aprovação, e depois de receber um sorriso encorajador, pegou na mão da professora. Inês, após um momento de hesitação que pareceu durar uma eternidade, seguiu o exemplo da irmã. Maria observou as suas filhas a entrarem na sala de aula, os seus pequenos corpos ainda tensos de ansiedade, mas também carregando aquela extraordinária resiliência que só as crianças possuem. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto enquanto as via desaparecer pela porta brightly decorada,
lágrimas de medo, esperança e gratidão por esta nova oportunidade. O seu primeiro dia na loja foi uma mistura de nervosismo e determinação. José provou ser um professor paciente, explicando calmamente como funcionava a velha caixa registradora, como organizar o estoque e os procedimentos de abertura e fecho. Não se preocupe em memorizar tudo hoje, disse ele, notando a sua expressão concentrada enquanto ela tentava absorver cada detalhe. Com o tempo, vai apanhar o jeito. O mais importante é lidar com os clientes, e já vi que tem um talento natural para isso. E ele tinha razão. Nos dias que se seguiram, Maria não só aprendeu rapidamente os aspectos técnicos do trabalho, mas também começou a construir relações com os clientes habituais. A sua pontualidade era impecável, a sua dedicação notável, e o seu sorriso gentil tornou-se em breve uma parte essencial da atmosfera da loja. As semanas transformaram-se num mês e depois em 2. Sofia e Inês prosperaram na pré-escola, fazendo amigos e impressionando os professores com a sua curiosidade e entusiasmo. Dona Fátima comentava frequentemente como, apesar de serem idênticas na aparência, as gêmeas tinham personalidades distintamente complementares. Sofia, a aventureira, sempre ansiosa por novas experiências. Inês, a observadora, absorvendo cada detalhe do mundo ao seu redor. Maria organizou a sua nova rotina com precisão de relógio. Acordar às 6 da manhã, preparar um pequeno almoço nutritivo, preparar as meninas para a escola, trabalhar o seu turno na loja, ir buscar as meninas, ajudar com os trabalhos de casa, preparar o jantar. Cada minuto era precioso, cada momento uma oportunidade para construir a vida que as suas filhas mereciam. José observava a sua nova funcionária com crescente admiração. Maria nunca se queixava dos turnos rotativos, nunca hesitava em trabalhar horas extra quando necessário. Encontrava sempre formas de melhorar as operações da loja. A sua presença trouxe uma nova energia ao estabelecimento. Sabe, comentou ele uma tarde, enquanto fechavam a loja juntos. Estou a pensar em estender o nosso horário. As pessoas do bairro têm nos pedido para abrir mais cedo e fechar mais tarde. Precisaríamos de alguém para supervisionar o turno do final da tarde. Maria parou de contar o dinheiro, olhando para o seu chefe com surpresa. Está a oferecer-me uma promoção? Estou a oferecer uma oportunidade a alguém que provou o seu valor, respondeu José com um sorriso que se assemelhava ao que daria a uma filha. O aumento viria com isso, claro, e manteríamos a flexibilidade com os horários das suas meninas. Naquela noite, depois de deitar as gêmeas, não sem antes ler 2 histórias como era tradição, Maria sentou-se no alpendre da casa que se tornara o seu lar. Uma chávena de chá fumegante aquecia as suas mãos enquanto ela olhava para as estrelas no céu de Lisboa. Sofia e Inês estavam a florescer verdadeiramente. Inês, outrora tão retraída, fazia agora parte do coro infantil da escola, a sua voz doce juntando-se às outras em apresentações semanais. Sofia descobrira um talento natural para o desenho. As suas criações coloridas decoravam não só o frigorífico em casa, mas também as paredes da loja, onde José insistia em criar uma galeria de arte especial. A rotina que tinham estabelecido era mais do que apenas sobrevivência. Era vida, vibrante, real. As manhãs eram preenchidas com risos ao pequeno almoço, as tardes com histórias da escola e do trabalho, as noites com momentos tranquilos de gratidão. O que Maria não sabia, enquanto construía a sua nova vida, era que Ricardo Tavares ainda observava discretamente, à distância. Através de atualizações regulares de José, ele acompanhava o progresso de Maria no trabalho. Através de contactos na escola, recebia atualizações sobre o desenvolvimento das gêmeas. Cada uma das suas pequenas vitórias era uma confirmação de que a sua intervenção silenciosa tinha valido a pena.
No seu escritório no topo de um arranha-céus no centro da cidade, Ricardo dava por si a olhar pela janela em direção à Rua dos Girassóis, imaginando Maria a servir clientes na loja, as meninas a brincarem no pátio da escola. A Isabel teria aprovado, pensou ele com um sorriso melancólico. Ela sempre dizia que, por vezes, tudo o que alguém precisa é de uma oportunidade genuína. Maria começou a implementar pequenas melhorias na loja, sugestões súbitas que José acolhia com crescente entusiasmo. Uma reorganização das prateleiras para facilitar o acesso dos clientes mais idosos, um sistema de controle de inventário mais eficiente, usando um caderno simples, mas meticulosamente mantido, uma secção especial de produtos saudáveis depois de notar a procura do bairro por opções mais nutritivas. José, impressionado com a sua iniciativa e visão prática, começou a confiar-lhe responsabilidades cada vez maiores. "Tens um olho natural para os negócios", comentou ele um dia, enquanto reviam os números do mês. "Já pensaste em tirar alguns cursos? O centro comunitário tem um programa de educação continuada." A ideia plantou uma semente na mente de Maria. Nas suas horas vagas, geralmente depois de as meninas terem ido para a cama, ela começou a estudar administração básica, contabilidade e marketing. Pedia livros emprestados da biblioteca local, empilhando-os na sua mesa de cabeceira, as suas páginas marcadas com post-its coloridos e notas nas margens. As gêmeas, vendo a mãe com livros e cadernos espalhados pela mesa da cozinha todas as noites, seguiram naturalmente o seu exemplo. Sofia começou a pedir mais livros de desenho, determinada a melhorar a sua técnica. Inês, inspirada por Dona Fátima, desenvolveu um amor crescente pela leitura, pedindo frequentemente para visitar a biblioteca aos fins de semana. Mamã perguntou Sofia uma noite, enquanto Maria revia as suas notas sobre gestão de inventário: "Quando eu crescer, posso ter uma loja como a do tio Zé?" Maria sorriu, puxando a filha para o seu colo. A alcunha carinhosa que as meninas tinham dado a José aquecia-lhe o coração. Ele tornara-se realmente uma figura paterna para as três. "Podes ser o que quiseres, meu amor. O céu é o limite." Inês, a brincar no tapete com lápis de cor, a desenhar o que parecia ser uma sala de aula, levantou o olhar. "Eu quero ser professora, como a Dona Fátima." As suas ambições infantis fizeram o coração de Maria inchar de orgulho e gratidão. Há apenas alguns meses, as suas filhas mal se atreviam a sonhar com o dia seguinte, demasiado preocupadas com coisas que nenhuma criança deveria enfrentar. Agora, faziam planos para o futuro com a confiança natural de crianças que se sentem seguras e amadas. O trabalho na loja tornou-se mais do que apenas um emprego. Era uma vocação, um propósito. Maria conhecia cada cliente pelo nome, as suas preferências, as suas histórias. A Dona Rosa vinha todas as manhãs comprar pão fresco e tinha sempre uma história para partilhar sobre os seus netos. O Sr. Li Wei procurava ingredientes especiais para as suas receitas tradicionais, trazendo ocasionalmente pequenos doces chineses para as gêmeas. A jovem Carolina, uma estudante universitária, parava para tomar um café antes das suas aulas noturnas e por vezes ficava a conversar sobre os seus sonhos de se tornar médica. José observava com satisfação enquanto a sua loja, outrora apenas mais uma loja no bairro, se transformava gradualmente num verdadeiro centro comunitário. As vendas aumentavam consistentemente, mas mais importante do que isso era o sentido de familiaridade e cuidado que Maria ajudava a fomentar. "Sabes", disse ele um dia, enquanto fechava a caixa registradora, "quando recebi aquela carta misteriosa a recomendar-te, admito que fiquei cético. Mas agora entendo perfeitamente por que alguém se deu ao trabalho de garantir que tivesses esta oportunidade." Maria congelou, as suas mãos a pairarem sobre a caixa registradora. Que carta? José percebeu tarde demais que tinha dito demasiado. Coçou a nuca, desconfortável, e tentou minimizar.
Ah, não é nada de importante, apenas uma recomendação que recebi. O que importa é que provaste o teu valor por mérito próprio. Ainda assim, a semente da curiosidade fora plantada. Maria começou a notar outros pequenos detalhes que anteriormente lhe tinham passado despercebidos. A forma como tudo na sua vida se tinha encaixado perfeitamente desde que encontraram a casa, o emprego com horário flexível tão perto de casa, a escola que tinha aceite as meninas a meio do semestre sem qualquer questão. Era como se uma mão invisível tivesse orquestrado cuidadosamente cada aspecto da sua nova vida. Noutra altura, esta constatação poderia tê-la assustado, mas agora, com as suas filhas a prosperarem e a sua própria confiança restaurada, Maria sentia apenas uma profunda gratidão pelo mistério que tinha transformado as suas vidas. As estações mudaram e, com elas, a vida na Rua dos Girassóis continuou. O pequeno jardim atrás da casa, outrora apenas um espaço em branco de possibilidades, florescia agora com as primeiras tentativas de jardinagem de Maria e das meninas. Sofia insistia em plantar girassóis, porque são felizes como nós, mamã. Inês preferia margaridas, porque são simples, mas bonitas. Numa tarde particularmente movimentada na loja, Maria serviu um cavalheiro distinto que lhe pareceu vagamente familiar. Ele comprou apenas um jornal e uma garrafa de água, mas os seus olhos tinham um brilho de reconhecimento que a fez pensar se já o tinha visto antes. O cliente era Ricardo Tavares, permitindo-se pela primeira vez um olhar mais próximo sobre a vida que ele ajudara a criar. Ele observou como ela interagia com os outros clientes, como mantinha as coisas organizadas, mesmo durante a hora de ponta, como o seu sorriso, embora cansado, permanecia genuíno. Ao sair da loja, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava desde a morte de Isabel. A sua esposa costumava dizer que a verdadeira caridade não era apenas dar às pessoas o que elas precisavam, mas dar-lhes a oportunidade de conquistarem o que queriam por si mesmas. Maria Santos tinha feito exatamente isso. Dada a oportunidade certa, ela não só se reerguera da adversidade, como estava a construir algo notável, não só para si mesma, mas para suas filhas e para toda a comunidade da Rua dos Girassóis. Naquela noite, depois de fechar a loja e ir buscar as meninas às sessões de tutoria que agora frequentavam, Maria sentou-se no seu lugar favorito no alpendre. Sofia e Inês brincavam no pequeno jardim, as suas gargalhadas a misturarem-se com o som dos grilos e o murmúrio distante da cidade. O cheiro à tarte de maçã, a sua primeira tentativa de cozer em anos, flutuava da cozinha. Os seus livros de estudo estavam empilhados na mesa ao seu lado, à espera das horas tranquilas, depois de as meninas irem para a cama. No seu escritório no centro da cidade, Ricardo Tavares também olhava para o mesmo céu estrelado. Os relatórios na sua secretária indicavam que a mercearia do Zé estava a ter o seu melhor ano em décadas. As avaliações escolares das gêmeas mostravam um progresso notável em todas as áreas. Mas não eram os números que o faziam sorrir. Era a certeza de que Isabel estaria orgulhosa, não só da ajuda que ele dera, mas da forma como Maria transformara essa ajuda em algo maior do que ela mesma. A noite avançou em Lisboa, envolvendo a cidade no seu manto escuro. Na pequena casa na Rua dos Girassóis, uma família encontrava o seu caminho de volta à vida. Na mercearia do Zé, uma comunidade redescobria o significado de vizinhança. E algures, entre o céu e a terra, milagres silenciosos continuavam a acontecer, um dia de cada vez. A luz do amanhecer filtrava-se pelas janelas da mercearia do Zé quando Maria recebeu a notícia. Estava a organizar as prateleiras como fazia todas as manhãs quando José a chamou ao seu pequeno escritório nos fundos da loja. Maria começou ele a mexer em alguns papéis na sua secretária gasta. Tem sido mais do que uma funcionária nestes últimos meses. As vendas subiram 30% desde que chegaste, e os clientes, bem, eles vêm à loja especificamente durante os teus turnos. Maria sentiu o seu coração acelerar,
As suas mãos, calejadas pelo trabalho constante, agarraram o avental verde do seu uniforme. A partir de hoje, és oficialmente a gerente assistente, anunciou José, entregando-lhe um envelope com um aumento e benefícios incluídos. As lágrimas vieram instantaneamente, turvando a sua visão. Senhor Silva, Zé corrigiu ele gentilmente. Acho que já é altura de me tratares apenas por Zé. Fora do escritório, os primeiros clientes do dia começavam a chegar. Maria conseguia ouvir a sineta familiar da porta, as vozes amigáveis dos clientes habituais. O seu mundo, outrora tão pequeno e assustador, expandira-se para incluir toda esta comunidade. Em casa, as mudanças eram igualmente notáveis. Sofia e Inês, agora com uma cor saudável nas bochechas e um brilho nos olhos, tinham florescido como flores na primavera. O pequeno almoço já não era uma refeição apressada com o que quer que estivesse disponível. Era agora um ritual familiar, com cereais, fruta e as ocasionais panquecas de fim de semana. Mamã perguntou Sofia uma manhã, enquanto desenhava no seu novo caderno de esboços: "Podemos ter uma festa de anos este ano?" Maria, a preparar o almoço das meninas para a escola, parou por um momento. O último aniversário que as gêmeas tinham celebrado fora marcado por um único queque, dividido em 3 num banco de jardim. A memória ainda doía. "Claro que podemos, meu amor", respondeu ela, a sua voz firme, com a certeza de que agora podia proporcionar estas alegrias simples às suas filhas. "Vamos fazer a melhor festa que já tiveste." Inês, que estava a brincar com os seus blocos de construção na sala, levantou o olhar com interesse. "Podemos ter bolo de chocolate com cobertura de morango?" prometeu Maria, sorrindo enquanto via os seus rostos a iluminarem-se com o pensamento. Do outro lado da cidade, no seu escritório num arranha-céus, Ricardo Tavares recebia o seu relatório semanal sobre a família Santos. Era um dossiê discreto, contendo atualizações sobre o desempenho acadêmico das gêmeas, o progresso de Maria na loja e a fotografia ocasional tirada à distância. "As meninas estão a sair-se excepcionalmente bem na escola", observou a sua assistente, apontando para as últimas avaliações. "E a senhora Santos acabou de receber uma promoção na mercearia." Ricardo folheou os documentos cuidadosamente, os seus olhos a demorarem-se numa fotografia recente. Maria estava no jardim da casa com as gêmeas, as 3 a rirem enquanto plantavam flores. Era uma imagem que contrastava fortemente com a dela a dormir num banco de jardim com as filhas. "A Isabel estaria orgulhosa", murmurou ele para si mesmo, tocando gentilmente na aliança de casamento que ainda usava. A sua falecida esposa sempre insistira que toda a gente merecia uma segunda oportunidade. Alguém só tinha de acreditar neles. Na loja, Maria continuou a fazer pequenas mudanças que tiveram um grande impacto. Ela reorganizou as prateleiras para facilitar o acesso dos clientes mais idosos, criou uma secção de produtos saudáveis, que rapidamente se tornou popular, e montou um sistema de entregas para os residentes que não conseguiam deslocar-se facilmente. "Tens uma mente para os negócios", comentou José um dia, observando-a a explicar pacientemente os benefícios de diferentes chás a uma cliente idosa. "Já pensaste em tirar alguns cursos?" A ideia plantou-se novamente na sua mente. Durante as horas tranquilas depois de as suas filhas adormecerem, Maria continuou a estudar livros sobre administração básica, contabilidade e marketing, assuntos que outrora pareciam fora de alcance, agora jaziam abertos na sua mesa. As gêmeas, vendo a mãe a estudar todas as noites, seguiram naturalmente o seu exemplo. Sofia aprimorou o seu talento artístico com crescente dedicação, os seus desenhos cada vez mais elaborados, decorando não só o frigorífico delas, mas também um mural especial que José criou na loja. Inês, mais introspectiva, descobriu um amor pela leitura, devorando livros a um ritmo que surpreendia até a sua professora.
Numa tarde particularmente movimentada na loja, Maria serviu um cliente que lhe pareceu vagamente familiar. Era um cavalheiro distinto, de cabelos grisalhos e um fato impecável, que comprou apenas um jornal e uma garrafa de água. Os seus olhos tinham um brilho de reconhecimento que a intrigou, mas antes que ela pudesse pensar muito sobre isso, ele já tinha saído. Maria não fazia ideia de que este homem era Ricardo Tavares, permitindo-se um olhar mais próximo sobre a vida que ele ajudara a transformar. Ele observou como ela interagia com os clientes, como mantinha as coisas organizadas apesar da pressa, como o seu sorriso permanecia genuíno apesar do cansaço evidente. Ao sair da loja, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava desde a morte de Isabel. "Tinhas razão, meu amor", murmurou ele, olhando para o céu. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma oportunidade. Os meses passaram, trazendo mais mudanças positivas. Maria não só mantinha as suas contas em dia, como conseguia poupar um pouco a cada mês. As gêmeas tinham roupas de inverno novas, material escolar de qualidade e até alguns brinquedos luxos simples que outrora pareciam impossíveis. O aniversário das meninas foi celebrado com uma festa modesta, mas alegre, no quintal da casa. José e alguns clientes habituais vieram, trazendo presentes e sorrisos. Havia um bolo de chocolate com cobertura de morango, tal como Inês pedira, e balões coloridos que Sofia insistiu em guardar, mesmo depois de murcharem. Ricardo observou a celebração de longe, o seu coração aquecido pela cena. A transformação era notável, não só nas circunstâncias materiais da família, mas em algo mais profundo. Havia uma nova confiança no comportamento de Maria, uma alegria genuína nas gargalhadas das meninas, um sentimento de pertença que não existia antes. Naquela noite, depois de as últimas velas serem sopradas e os últimos convidados terem saído, Maria sentou-se no alpendre da casa. Sofia e Inês dormiam profundamente, cansadas, mas felizes após um dia de celebração. O céu estrelado de Lisboa brilhava sobre ela, e pela primeira vez em muito tempo, Maria permitiu-se sonhar com o futuro sem medo. No seu escritório, Ricardo guardou o dossiê do relatório numa gaveta especial. As fotografias, os relatórios escolares e as atualizações da loja contavam a história de um novo começo bem-sucedido. Mas o verdadeiro milagre, ele sabia, não estava nos números ou nos documentos. Estava na resiliência de uma mãe determinada a proporcionar um futuro melhor para as suas filhas, na capacidade humana de se reerguer quando se dá uma oportunidade. A noite avançou em Lisboa, cobrindo a cidade com o seu manto estrelado. Na pequena casa na Rua dos Girassóis, 3 corações batiam em paz, os seus sonhos já não assombrados pela incerteza do amanhã. E algures entre o céu e a terra, Isabel Tavares sorria, sabendo que o seu marido finalmente entendera a verdadeira natureza da compaixão. A primavera chegou a Lisboa numa explosão de cor e promessa. Maria acordou cedo numa manhã de sábado, o sol mal a começar a dourar o horizonte, e olhou pela pequena janela do quintal, na cozinha. O espaço, outrora vazio e sem vida, chamava-a agora com possibilidades infinitas. Mamã Sofia apareceu ao seu lado, ainda de pijama, os seus olhos sonolentos mas curiosos. "O que estás a ver?" Maria sorriu, passando os dedos pelo cabelo escuro da filha. Estava a pensar em fazer um jardim. "O que achas?" Os olhos de Sofia arregalaram-se de excitação. "Podemos plantar flores e morangos? A Inês adora morangos." Como se chamada pelo seu nome, Inês apareceu na cozinha, agarrada ao seu coelho de peluche favorito. Quem disse morangos? O pequeno almoço daquela manhã transformou-se numa sessão de planeamento improvisada à volta da mesa da cozinha. Entre taças de cereais e copos de sumo de laranja, todas esboçaram os seus sonhos para o jardim. Sofia queria um arco-íris de flores. Inês, mais prática, insistia em vegetais e frutas que pudessem comer. "Podemos ter ambos", assegurou Maria, o seu coração a aquecer com o entusiasmo das filhas.
Só precisamos de aprender a fazer tudo crescer. Naquela tarde, ao regressar da loja com alguns pacotes de sementes básicos, os únicos que podia pagar, Maria encontrou uma surpresa no seu alpendre. Uma caixa de ferramentas de jardinagem, aparentemente nova, mas deliberadamente suja para parecer usada, estava cuidadosamente colocada junto à porta. Lá dentro havia uma variedade de sementes de alta qualidade, ferramentas essenciais e um guia detalhado de jardinagem urbana. O que Maria não sabia era que Ricardo Tavares tinha escolhido pessoalmente cada item naquela caixa. Ele passara horas numa loja de jardinagem especializada, consultando especialistas sobre as melhores opções para iniciantes. Isabel adorava jardinagem, e ele deu por si a escolher algumas das suas flores favoritas: margaridas, lavanda, girassóis. As gêmeas ficaram em êxtase com o seu presente do destino, como Sofia lhe chamou. Inês já folheava o manual com interesse, enquanto Sofia organizava as sementes por cor. O trabalho começou no dia seguinte. Maria descobriu que o solo já tinha sido preparado de antemão, outra precaução cuidadosa que Ricardo tomara quando mandara construir a casa. A terra era rica e pronta para a plantação, e um sistema de irrigação básico tinha sido instalado. Primeiro, precisamos de preparar os canteiros, explicou Maria, lendo do manual. As meninas, vestidas com macacões velhos e chapéus de palha encontrados na cave, ouviam atentamente. Todo o fim de semana foi dedicado ao projeto. Os vizinhos que passavam paravam para observar e oferecer conselhos. A Dona Rosa, que vivia a 2 casas de distância, trouxe mudas de tomateiro do seu próprio jardim. O Sr. Li Wei, um cliente regular da loja, apareceu com sementes de vegetais asiáticos e instruções detalhadas no seu inglês com forte sotaque. Sofia e Inês absorveram cada momento com entusiasmo infantil. Aprenderam as diferenças entre as sementes, como medir a profundidade certa para as plantar, a importância da água e da luz solar. Maria transformou cada tarefa numa lição. Matemática enquanto mediam as distâncias entre as plantas, ciências enquanto explicava a fotossíntese, responsabilidade enquanto estabeleciam os horários de rega. As semanas passaram e os primeiros rebentos apareceram. A excitação das meninas era contagiante. Todas as manhãs começavam com uma inspeção cuidadosa do jardim, verificando o progresso de cada planta. Inês mantinha um diário detalhado, esboçando e medindo o crescimento das mudas. Sofia criava rótulos coloridos para identificar cada espécie. Nas suas visitas secretas, Ricardo observava à distância enquanto tudo se transformava. Não apenas o jardim, que prosperava sob os cuidados dedicados da família, mas as pessoas. Maria parecia mais forte, mais enraizada. As gêmeas, outrora tão cautelosas com o mundo, corriam agora livremente pelo quintal, as suas gargalhadas a ecoarem na vizinhança. Um dia, enquanto supervisionava discretamente a entrega de mais suprimentos de jardinagem, acidentalmente deixados na morada errada, Ricardo notou algo que o fez sorrir. No meio do jardim, a crescer forte e determinado, estava um girassol. Fora a flor favorita de Isabel, e vê-lo ali, virado para o sol como um símbolo de esperança, pareceu-lhe um sinal. O jardim em breve se tornou mais do que um projeto familiar. Transformou-se no coração do bairro. Outras crianças começaram a aparecer, curiosas sobre as plantas e atraídas pelas gargalhadas das gêmeas. Maria, notando a oportunidade, começou a dar pequenas aulas de jardinagem aos sábados. Cada semente tem uma história, explicava ela ao grupo de crianças sentadas em círculo na relva. E cada uma precisa de cuidado, paciência e amor para crescer. Sofia e Inês prosperaram com as novas amizades. O Tommy, o rapaz tímido da casa ao lado, revelou-se um especialista em identificar insetos benéficos para o jardim. A Maria, neta da Dona Rosa, trouxe receitas tradicionais da sua avó para usar as ervas que estavam a brotar.
À medida que o verão avançava, o jardim explodiu em cor e vida. Os tomates da Dona Rosa pendiam vermelhos e suculentos. As ervas aromáticas do Sr. Liwei perfumavam o ar. Flores de todas as matizes e tamanhos atraíam borboletas e beija-flores, transformando o pequeno espaço num oásis urbano. Maria começou a incorporar os produtos do jardim nas suas refeições. As gêmeas, outrora relutantes em relação a vegetais, comiam agora com orgulho o que tinham ajudado a cultivar. Cada refeição tornou-se uma celebração das conquistas do jardim. Mamã comentou Inês uma noite, enquanto saboreavam uma salada com tomates frescos do quintal. Acho que quero ser botânica quando crescer. Sofia, não querendo ficar para trás, declarou: E eu serei uma artista e pintarei todas as flores do mundo. Maria sorriu, observando as suas filhas. Como as plantas no jardim, elas tinham encontrado raízes firmes e estavam agora a crescer em direção ao sol, cada uma à sua maneira única. O sucesso do jardim não passou despercebido na loja. José, impressionado com os produtos frescos que Maria ocasionalmente trazia, sugeriu que ela começasse a vender o excedente. Os produtos orgânicos estão na moda, argumentou ele. E os nossos clientes adorariam algo cultivado aqui mesmo no bairro. Assim, um novo projeto nasceu. Maria começou a embalar cuidadosamente os seus produtos em pequenos pacotes, cada um com um rótulo desenhado à mão por Sofia. Inês, com a sua precisão natural, encarregou-se de pesar e registrar cada item. Ricardo, numa das suas visitas discretas à loja, não conseguiu esconder o sorriso ao ver a pequena secção de produtos da horta da família Santos, perto da caixa registradora. Comprou um pacote de tomates cereja, sabendo que eram do mesmo tipo que Isabel costumava cultivar no seu próprio jardim. O outono chegou suavemente, trazendo novos desafios e lições. Maria e as meninas aprenderam sobre as culturas sazonais, sobre a preparação do jardim para o inverno, sobre o ciclo eterno da natureza. É como a vida, não é? Observou Sofia um dia, enquanto ajudavam a preparar algumas plantas para o frio. Algumas coisas acabam, mas outras estão apenas a começar. Maria abraçou a filha, maravilhada com a sabedoria que podia vir de alguém tão pequeno. Exatamente, meu amor. O jardim tornara-se mais do que um projeto de fim de semana. Era uma metáfora viva da sua própria jornada. Como as plantas que cultivavam, elas tinham encontrado solo fértil para crescer, apoio para se fortalecerem e luz para as ajudar a florescer. No seu escritório, Ricardo guardava um dossiê especial de fotografias que documentavam o progresso do jardim. Capturadas discretamente, as imagens mostravam a sua transformação de terreno vazio para os primeiros canteiros, de pequenos rebentos para a explosão de cor do verão, das primeiras amizades das meninas para as reuniões de vizinhança no quintal. Uma fotografia em particular chamou-lhe a atenção. Maria e as gêmeas, de costas para a câmara, a admirarem o seu girassol mais alto ao pôr do sol. A flor, majestosa na sua simplicidade, parecia abençoar a família com a sua presença dourada. Tinhas razão sobre os pequenos milagres, Isabel murmurou ele, tocando suavemente na fotografia. Eles acontecem todos os dias, se soubermos onde plantar as sementes. O jardim continuou a crescer e a evoluir, tal como os seus cuidadores. Maria descobriu que podia ser forte e gentil, como as plantas que nutria. Sofia aprendeu que a beleza vinha em muitas formas, tal como as diferentes flores que pintava no seu caderno de esboços. Inês entendeu que algumas das melhores coisas da vida levam tempo, como a semente que pacientemente observava brotar. E Ricardo, nas suas visitas secretas, viu algo que aqueceu o seu coração solitário. Viu a esperança a crescer em solo fértil, o amor a florescer onde ninguém pensava que poderia, milagres a brotarem das mais pequenas sementes de bondade. A casa, outrora tão silenciosa, transbordava agora de vida. Gargalhadas de crianças ecoavam pelo quintal,
O aroma de ervas frescas enchia a cozinha, e 3 corações batiam em harmonia com o ritmo da natureza. Era mais do que apenas um jardim. Era um testemunho do poder transformador do amor, da perseverança e da fé no amanhã. E algures, Isabel Tavares sorria, sabendo que o seu marido finalmente entendera a sua lição mais preciosa, que os maiores milagres começam com os mais pequenos atos de bondade. A noite caiu sobre Lisboa sob um manto de nuvens escuras. Ricardo Tavares permaneceu no seu carro durante vários longos minutos, observando as luzes acolhedoras da pequena casa na Rua dos Girassóis. João, o seu motorista há décadas, esperava em silêncio respeitoso. — Tem a certeza disto, senhor? Perguntou João finalmente, os seus olhos a encontrarem os de Ricardo no espelho retrovisor. Ricardo ajustou a sua gravata, um gesto nervoso que não condizia com a sua compostura habitual. — Está na hora, João. Elas merecem saber a verdade. O vento começou a soprar mais forte enquanto Ricardo subia os degraus do alpendre. Através da janela, conseguia ver Maria a ajudar as gêmeas com os trabalhos de casa à mesa da cozinha. A cena doméstica, tão diferente das noites em que as observava a dormir num banco de jardim, fez-lhe o coração apertar. A sua batida na porta foi suave, quase hesitante. Por um momento, pensou em voltar atrás, em manter o mistério que tão bem servira a todos. Mas depois ouviu passos a aproximarem-se. Maria abriu a porta, um sorriso acolhedor no rosto, que imediatamente se transformou em choque. A cor fugiu das suas bochechas e a sua mão agarrou o puxador da porta com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. — Senhor Tavares, sussurrou ela. — Boa noite, Maria, respondeu ele gentilmente. — Podemos conversar. Um trovão distante ecoou, como se o próprio céu estivesse a responder à atenção do momento. Sofia e Inês, curiosas com o visitante noturno, espreitaram da cozinha. — Meninas, chamou Maria, a sua voz a tremer ligeiramente. — Vão para o vosso quarto, por favor. — Mas mamã? Começou Sofia a protestar. — Agora! As gêmeas, sentindo a seriedade da mãe, obedeceram relutantemente. Maria voltou a sua atenção para Ricardo, os seus olhos agora duros com uma mistura de medo e desconfiança. — O que está a fazer aqui? Vim para explicar tudo. Ricardo deu um passo em frente, parando quando Maria recuou instintivamente. — Por favor, Maria, merece saber a verdade. Um relâmpago iluminou o céu, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias. Maria hesitou por um longo momento antes de abrir mais a porta. — Entre. Mas se tentar alguma coisa... — Não vim para causar problemas, assegurou Ricardo, entrando na casa que ele construíra para ela. Vim para corrigir erros passados. A tempestade intensificou-se rapidamente lá fora, o vento a uivar por entre as árvores. Maria conduziu Ricardo até a sala, mantendo uma distância segura entre eles. Mamã, a voz de Inês veio do corredor. — Está a trovejar muito alto. Maria olhou para a janela, vendo a ferocidade crescente da tempestade. — Vamos todos para a cave, decidiu. É mais seguro lá. A cave era acolhedora e bem equipada, outro detalhe que Ricardo tinha planeado cuidadosamente. As meninas instalaram-se num sofá no canto, agarradas uma à outra e a observar os adultos com olhos arregalados. Agora disse Maria, sentando-se numa cadeira em frente a Ricardo. — Explique. Ricardo respirou fundo, as suas mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Tudo começou numa manhã de outono, há alguns meses. Estava a caminho do escritório quando a vi a si e as meninas a dormirem num banco no Parque Eduardo VII. Maria enrijeceu visivelmente, as suas mãos a agarrarem os braços da cadeira. — A culpa consumiu-me, continuou Ricardo. Lembrei-me do dia em que assinei o seu despedimento, das justificações que dei a mim mesmo sobre as políticas da empresa e as exceções que não podiam ser feitas. — O senhor não sabe,
interrompeu Maria, a sua voz a tremer de emoção contida. Não faz a mínima ideia do que passamos depois daquele dia. Então conte-me, pediu Ricardo gentilmente. Quero saber tudo. Um trovão ressoou acima deles, mas agora parecia distante, como se o próprio tempo tivesse abrandado para este momento. Maria fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas por derramar. No início, pensei que encontraria outro emprego rapidamente. Tinha boas referências, experiência, mas com 2 crianças pequenas, ninguém queria correr o risco. Os empregos que encontrei duraram apenas até a primeira vez que uma das meninas ficou doente. A sua voz vacilou, mas ela continuou. As minhas poupanças acabaram em 3 meses. O apartamento foi o seguinte: tentei abrigos, mas nunca havia lugar para todos nós juntos, e eu não podia separar-me das minhas filhas. Sofia e Inês, no sofá, abraçaram-se com mais força. Lembravam-se, mesmo sendo tão pequenas, das noites frias e dos dias de fome. Sabe o que é ver os seus filhos a chorar de fome e não poder fazer nada? Perguntou Maria, as lágrimas agora a escorrerem pelo seu rosto. Sabe o que é dar-lhes a sua própria comida e ainda assim não ter o suficiente? Dormir em bancos de jardim a rezar para que ninguém nos faça mal durante a noite? Ricardo sentiu as suas próprias lágrimas a começarem a cair. Maria, eu... Não cortou ela. O senhor não sabe. Não estava lá quando a Inês apanhou uma pneumonia e tive de mendigar nos hospitais. Não estava lá quando a Sofia chorava a perguntar por que não podíamos ir para casa. Não estava lá nas noites em que abracei as minhas filhas a prometer que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que era mentira. A tempestade rugia lá fora, mas na cave o silêncio era ensurdecedor após as palavras de Maria. Eu observei-vos, admitiu Ricardo finalmente. Durante semanas, segui a vossa rotina. Vi como, mesmo nas piores circunstâncias, mantinha as meninas limpas, levava-as à biblioteca, tentava manter alguma normalidade nas suas vidas. E só então decidiu ajudar? A amargura na voz de Maria era palpável. Ricardo abanou a cabeça. Não. Decidi ajudar imediatamente. Mas queria fazê-lo da maneira certa, não apenas entregar dinheiro ou um lugar para ficar. Queria dar-vos uma oportunidade real de recomeçar. Ele gesticulou à sua volta. Esta casa, cada detalhe foi planeado para si. O emprego na mercearia, as vagas na escola, foi tudo arranjado para que pudesse ter autonomia, não apenas caridade. Maria olhou em volta da cave com novos olhos, as prateleiras de suprimentos de emergência, o pequeno gerador, os cobertores extra. Cada elemento tão cuidadosamente considerado. Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que fazer tudo isto em segredo? Ricardo ficou em silêncio por um momento, as suas mãos a tremerem ligeiramente. A minha esposa, Isabel, ela dizia sempre que a verdadeira caridade não é sobre quem dá, é sobre quem recebe. Ela geria um fundo de assistência para funcionários em apuros. Quando ela morreu, eu deixei tudo isso de lado. Concentrei-me nos números, nas políticas. A sua voz quebrou. Vê-la a si e as meninas naquele banco. Foi como se a Isabel me estivesse a mostrar todos os meus erros, de uma só vez. Não se tratava apenas de corrigir um erro específico, tratava-se de honrar o que ela sempre defendeu. Sofia, que estivera a ouvir atentamente, levantou-se do sofá e caminhou até Ricardo. Com a inocência de uma criança, pegou na sua mão. És o nosso anjo da guarda. Ricardo soltou uma gargalhada lacrimejante. Não, querida, apenas alguém a tentar corrigir os seus erros. Inês juntou-se à irmã. A dona Isabel deve estar orgulhosa. Maria observou a cena, os seus sentimentos em turbilhão. Raiva, gratidão, mágoa, alívio. Todos se misturavam no seu peito. Durante 2 anos, disse ela suavemente, eu odiei-o a si e a sua família. Odiei o dinheiro que tinha enquanto as minhas filhas passavam fome.
Odiei cada vez que passava por um dos seus edifícios enquanto procurava um lugar seguro para dormir. Ela respirou fundo. Mas agora não sei o que sentir. Não me deves nada, respondeu Ricardo, nem gratidão nem perdão. O que eu fiz foi uma tentativa de corrigir um erro que nunca deveria ter acontecido. A tempestade começou a acalmar lá fora, os seus trovões agora mais distantes. O que acontece agora? Perguntou Maria. Isso depende de ti, respondeu Ricardo. A casa é tua. A escritura está pronta para ser transferida. O emprego na mercearia é o resultado do teu próprio trabalho árduo. Construíste uma vida aqui, Maria. Uma vida que é tua por direito. Sofia e Inês voltaram para a mãe, aninhando-se nos seus braços. E tu? Questionou Maria. Vais simplesmente desaparecer? Ricardo sorriu tristemente. Só se quiseres. Mas seria uma honra conhecer-vos melhor a todas, fazer parte das vossas vidas de uma forma mais direta. Maria olhou para suas filhas, vendo nelas o futuro pelo qual lutara tanto para construir, um futuro que, ironicamente, só fora possível pelo homem que outrora destruíra o seu mundo. Talvez, disse ela finalmente, possamos recomeçar, não como patrão e empregada, não como benfeitor e beneficiária, apenas como pessoas. Ricardo assentiu, a emoção a transparecer nos seus olhos. Eu gostaria muito disso. A tempestade passara, deixando para trás um silêncio claro e renovado. Na cave da casa, 4 pessoas começavam a escrever uma nova história, uma história de redenção, perdão e segundas oportunidades. Sofia, sempre a mais expressiva das gêmeas, quebrou o momento solene. Podemos mostrar ao Sr. Tavares o nosso jardim? Temos girassóis. Maria não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Está escuro agora, querida, mas talvez ele possa voltar outro dia para ver os girassóis. Os girassóis, murmurou Ricardo gentilmente, eram as flores favoritas da Isabel. Eu sei, respondeu Maria, surpreendendo-se a si mesma. De alguma forma, sempre soube que havia algo de especial naquela primeira semente que encontramos. As gêmeas começaram a bocejar, o drama da noite finalmente a cobrar o seu preço. Maria levantou-se, os seus instintos maternais a sobreporem-se a tudo o resto. Está a ficar tarde, disse ela. As meninas precisam de dormir. Ricardo também se levantou, lendo a deixa. Claro. Posso voltar outro dia para ver os girassóis? Maria hesitou apenas um momento antes de assentir. Domingo. Fazemos um almoço especial aos domingos. Era mais do que um convite para uma refeição. Era uma oferta de paz, um primeiro passo em direção a algo novo. Enquanto Ricardo subia as escadas da cave, seguido por Maria e as meninas, o ar parecia mais leve, como sempre acontece depois de uma grande tempestade. Não havia garantias de que seria fácil, de que as mágoas do passado desapareceriam completamente, mas havia esperança. No alpendre, antes de sair, Ricardo parou por um momento. Maria? Sim? A Isabel costumava dizer que os maiores milagres começam com os mais pequenos atos de bondade. Mas acho que ela estava parcialmente errada. Os verdadeiros milagres começam com pessoas como tu, pessoas que, mesmo nas piores circunstâncias, nunca perdem a sua humanidade. Maria não respondeu, mas os seus olhos brilhavam com lágrimas por derramar. As gêmeas, meio adormecidas nos seus braços, murmuraram os seus adeus. Ricardo desceu os degraus do alpendre e caminhou para o seu carro, onde João ainda esperava pacientemente. O céu tinha clareado e algumas estrelas começavam a aparecer por entre as nuvens em dissipação. Algures, ele tinha a certeza, Isabel estava a sorrir. A luz da manhã revelou os estragos da tempestade da noite anterior. Maria ficou paralisada, a olhar para o telhado danificado da casa, as caleiras arrancadas e os detritos espalhados pelo jardim que ela e as meninas tinham cuidado com tanto esmero. Os girassóis, outrora majestosos, jaziam dobrados pela força do vento.
Ricardo saíra na noite anterior com a promessa de tratar das reparações imediatamente. Ainda era cedo quando uma carrinha de caixa aberta estacionou em frente à casa. Maria, ocupada a tentar salvar o que podia do jardim, mal levantou o olhar quando ouviu passos a aproximarem-se. Maria, aquela voz, uma voz que não ouvia há 5 anos, que assombrava os seus pesadelos, que pertencia ao homem que a deixara sem saber que ela carregava 2 vidas no seu ventre. Paulo sussurrou ela, o seu rosto a perder a cor. Paulo Rocha parou, os seus olhos presos na mulher que outrora amara. Parecia mais velho, mais desgastado pelo tempo, mas ainda possuía aquele olhar intenso que outrora a fizera acreditar em promessas vazias. Eu vim fazer as reparações, gaguejou ele. O senhor Tavares contratou-me, mas eu não sabia, nunca imaginei. O som de risos infantis interrompeu-os. Sofia e Inês correram para fora de casa, ansiosas por ver o que restara do jardim depois da tempestade. Paulo cambaleou, como se tivesse levado um soco. Os seus olhos percorreram os rostos das meninas, cópias perfeitas uma da outra, com cabelos escuros e olhos expressivos. Os seus olhos, o seu sorriso. São minhas? Sussurrou ele, a sua voz a quebrar. Instintivamente, Maria colocou-se entre ele e as meninas. Sofia, Inês, vão para dentro. Mas mamã, começou Sofia a protestar. Agora! As gêmeas, sentindo a tensão, obedeceram relutantemente. Paulo permaneceu paralisado, os seus olhos fixos na porta pela qual as suas filhas, tinham desaparecido. Não sabias, disse Maria finalmente, não como uma pergunta, mas como uma afirmação amarga. Como poderia saber? A sua voz tremeu. A sua voz. Tu nunca... Por que nunca me disseste? Dizer-te? Maria soltou uma gargalhada sem humor. Tu desapareceste, Paulo. Evaporaste no meio da noite com todas as tuas promessas de amor eterno. Como poderia dizer-te alguma coisa? O silêncio que se seguiu foi pesado, com 5 anos de palavras não ditas, momentos perdidos, primeiros passos não testemunhados. Elas têm um pai, murmurou Paulo, mais para si mesmo do que para Maria. As minhas filhas cresceram sem um pai. Elas têm-me a mim, respondeu Maria com firmeza. E isso tem sido suficiente. Paulo deu um passo em frente, parando quando Maria recuou. Deixa-me conhecê-las, por favor. Sei que não mereço, mas elas merecem saber que têm um pai. Maria sentiu as lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Sabes o que elas merecem? Merecem não ter sido abandonadas antes mesmo de nascerem. Merecem não ter passado fome e frio nas ruas, porque eu não conseguia sustentá-las sozinha. Merecem muito mais do que tu ou eu alguma vez lhes poderíamos dar. A dor no rosto de Paulo era palpável. Nas ruas? Maria, o que aconteceu? Então Maria contou-lhe. Contou-lhe sobre a descoberta tardia da gravidez, sobre os empregos perdidos, as noites em bancos de jardim. Contou-lhe sobre Ricardo Tavares e a segunda oportunidade que mudara as suas vidas. E enquanto falava, viu o horror crescer nos olhos do homem que outrora amara. Dentro de casa, Sofia e Inês espreitavam pela janela, confusas com a cena que se desenrolava no jardim. — Quem é ele? — sussurrou Inês. — Não sei, respondeu Sofia, mas a mamã está a chorar. Paulo ouviu cada palavra, cada detalhe da luta que Maria enfrentara sozinha. Quando ela terminou, ele chorava abertamente. — Deixa-me consertar isto, implorou ele. Não posso mudar o passado, mas posso estar aqui agora. Posso ser o pai que elas merecem. — E se desapareceres de novo? Perguntou Maria, a sua voz a quebrar. Como posso confiar que não vais embora quando as coisas ficarem difíceis? Porque agora sei o que tenho a perder, respondeu ele simplesmente. O silêncio foi quebrado pelo ranger da porta. Sofia e Inês, incapazes de conter a sua curiosidade por mais tempo, aventuraram-se de volta para o jardim.
Mamã chamou Sofia, a sua pequena mão a procurar a da mãe. Por que estás a chorar? Maria olhou para as suas filhas, depois para Paulo, vendo nos seus traços o mesmo choque de reconhecimento que as meninas ainda não entendiam. Como explicar? Como dizer a duas crianças de 5 anos que o estranho no seu quintal era o pai que nunca conheceram? Meninas, começou ela, a sua voz a tremer. Este é. Sou o Paulo, interrompeu ele suavemente, ajoelhando-se ao nível delas. E eu sou o vosso pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia e Inês olharam para a mãe em busca de confirmação, a confusão e o medo a misturarem-se nos seus rostos idênticos. Pai? Sussurrou Inês, a palavra a soar estranha na sua língua. Como na escola, quando o Tommy fala do pai dele. Paulo engoliu em seco, as lágrimas a rolarem descontroladamente pelo seu rosto. Sim, tal como ele. Mas onde estiveste? Perguntou Sofia, a sua pequena voz carregada de uma mágoa que ela não conseguia compreender totalmente. Porque nunca vieste ver-nos? Porque cometi um erro terrível, respondeu Paulo honestamente. O maior erro da minha vida. Fui-me embora antes de saber que vocês existiam. E perdi tanto. Maria observava-os a interagirem, o seu coração em pedaços enquanto as suas filhas processavam uma verdade que mudaria para sempre as suas vidas. Inês, sempre cautelosa, agarrou-se à sua perna. Sofia, no entanto, deu um passo hesitante em direção a Paulo. Vais-te embora outra vez? A pergunta, tão simples, mas devastadora, fez Paulo soluçar. Não, minha pequena, nunca mais. Se me deixarem, quero conhecer-vos. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. O som de outro carro a aproximar-se quebrou o momento. Ricardo Tavares saiu do seu Mercedes, parando abruptly ao ver a cena diante dele. Maria chamou ele, a preocupação evidente na sua voz. Está tudo bem? Não sei, respondeu ela, honestamente. Ainda não. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e ajustes. Paulo trabalhou incansavelmente a reparar a casa, cada martelada parecendo uma tentativa de construir uma ponte sobre o abismo de 5 anos de ausência. As gêmeas, a princípio hesitantes, começaram a fazer perguntas. Queriam saber tudo sobre ele, onde morava, o que fazia, por que os seus olhos se pareciam com os delas. Paulo respondeu a cada pergunta com paciência infinita, sabendo que cada resposta era um pequeno tijolo na fundação que estava a tentar construir. Maria observava tudo com uma mistura de medo e esperança. Via como Sofia corria para mostrar a Paulo os seus desenhos, como Inês timidamente começava a ler-lhe histórias durante as suas pausas de trabalho. Via também como ele bebia cada momento com olhos famintos, como se tentasse compensar todos os anos perdidos. Ricardo, por sua vez, permaneceu presente, mas discreto, oferecendo apoio silencioso quando necessário. Foi ele quem sugeriu que Paulo se juntasse a eles para os almoços de domingo, quem tratou dos documentos legais para estabelecer a paternidade oficialmente. Uma noite, depois de as meninas estarem na cama, Maria encontrou Paulo no alpendre, a olhar para as estrelas. Elas são extraordinárias, disse ele em voz baixa. Tal como tu, Maria. Fizeste um trabalho incrível. Não tive escolha, respondeu ela. Elas eram tudo o que eu tinha. Desculpa, sussurrou ele, palavras que repetira centenas de vezes nas últimas semanas. Se eu pudesse voltar atrás... Mas não podes, disse Maria, terminando a sua frase. Nenhum de nós pode, só podemos seguir em frente. Paulo assentiu, enxugando as lágrimas. Achas que elas alguma vez me vão perdoar? Maria olhou para a janela do quarto das gêmeas, onde uma luz suave ainda brilhava. São crianças, Paulo. Os seus corações ainda são puros o suficiente para perdoar. A questão é, consegues perdoar-te a ti mesmo?
A reconstrução não foi apenas da casa, foi da confiança, das relações, da família que nunca teve a oportunidade de existir. Cada dia trazia novos desafios, novas descobertas, novas feridas a cicatrizar. Sofia começou a chamar Paulo de pai, primeiro a palavra hesitante, mas cheia de esperança. Inês demorou mais, preferindo chamá-lo pelo nome, testando as águas com a sua cautela característica. Maria observava cada interação com um aperto no peito, revivendo as suas próprias memórias de crescer sem pai, jurando que as suas filhas teriam uma história diferente, mesmo que isso significasse abrir o seu coração ao perdão. Ricardo permaneceu uma presença constante, um lembrete silencioso de que, por vezes, os maiores milagres vêm das direções mais inesperadas. Foi ele quem, notando a tensão nas refeições de família, sugeriu começarem com coisas pequenas. Um gelado depois da escola, uma tarde no parque. A casa foi reconstruída. Pouco a pouco, cada reparação uma metáfora para a cura que ocorria no seu interior. Um novo telhado, mais forte do que antes. Paredes recém-pintadas a cobrir velhas cicatrizes. O jardim replantado com cuidado a mostrar novos rebentos. Numa manhã, enquanto todos trabalhavam no jardim, Sofia e Inês a ajudarem Paulo a plantar novos girassóis, enquanto Maria e Ricardo arrumavam os canteiros. Inês fez a pergunta que pairava no ar há semanas. Podemos ter um pai a sério? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo sorriso gentil de Ricardo. Claro que podem, querida. O coração tem espaço infinito para o amor. Paulo olhou para Ricardo com gratidão nos olhos, percebendo pela primeira vez que não estava a competir por amor. Estava simplesmente a somar ao que já existia. Maria observou a cena com os olhos cheios de lágrimas. As suas filhas a brincarem no jardim com o pai que finalmente conheceram. Ricardo, o anjo da guarda que transformou as suas vidas, e ela mesma, mais forte, mais sábia, mais capaz de perdoar. O sol brilhava sobre eles, prometendo um novo dia, um novo começo. A tempestade passara, deixando para trás não apenas destruição, mas também a oportunidade de reconstruir algo mais forte, mais genuíno. E no jardim recém-plantado, os girassóis começaram a crescer novamente, os seus rostos virados para o sol, como se soubessem que, depois de cada noite escura, o amanhecer chega sempre. A luz do sol da primavera banhava a casa na Rua dos Girassóis, numa luz dourada e promissora. Passara 1 ano desde a noite de tempestade que mudara tudo, e a transformação era visível em cada detalhe. O jardim, mais exuberante do que nunca, explodia em cor. Girassóis majestosos erguiam os seus rostos para o céu, rosas perfumavam o ar, e uma horta próspera fornecia comida não só para a família, mas para quem precisasse. Maria estava na cozinha a fazer café enquanto observava pela janela a cena que se desenrolava no quintal. Paulo empurrava Sofia e Inês num baloiço que construíra com as suas próprias mãos, cada gargalhada das meninas ressoando como música. Ricardo, vestido casualmente algo impensável 1 ano antes, podava os arbustos com um cuidado meticuloso, parando ocasionalmente para sorrir para suas netas. Mais alto, pai! Gritava Sofia, o seu cabelo escuro a voar ao vento. Quero tocar no céu. Avô Ricardo, estás a ver a que altura eu vou? Acrescentava Inês, as suas pequenas pernas a bombear o ar em pura alegria. Maria sorriu, lembrando-se de como essas palavras, pai e avô, tinham gradualmente encontrado os seus lugares nas suas vidas. O tempo, esse grande professor, tinha suavizado arestas que outrora pareciam impossíveis de alisar. Onde houvera mágoa, havia agora compreensão. Onde houvera dor, havia agora amor. A campainha tocou, anunciando os primeiros visitantes do dia. Maria ajustou o crachá que agora usava com orgulho. Coordenadora, Projeto Segunda Oportunidade. Era mais do que um título, era um símbolo de como a vida podia dar voltas surpreendentes. A jovem Ana entrou timidamente, carregando o seu bebê de 2 meses ao colo.
Atrás dela vieram a Cristina e a Sofia, todas carregando não apenas as suas malas, mas histórias de luta que ecoavam o próprio caminho de Maria. A sala de estar da casa, que outrora testemunhara tantas lágrimas de desespero, servia agora como ponto de encontro para o projeto social que crescera da sua história. Bem-vindas, cumprimentou Maria com um sorriso nascido do fundo da sua alma. Vamos começar? O projeto Segunda Oportunidade fora lançado 3 meses após a tempestade que reunira Ricardo e Paulo sob o mesmo teto. Profundamente comovido com a transformação que testemunhara, Ricardo decidira que era a altura de expandir o legado de Isabel de uma forma que ela teria aprovado de todo o coração. A ideia era ao mesmo tempo simples e revolucionária. Criar uma rede de apoio abrangente para mães solteiras, oferecendo não apenas ajuda financeira, algo que Ricardo podia facilmente fornecer, mas principalmente as ferramentas para uma reconstrução verdadeira e duradoura. Maria fora a escolha natural para coordenar. A sua história, desde a perda do emprego até a reconstrução da sua vida, da tragédia ao triunfo, servia como um testemunho vivo de que a mudança real era possível. Mais do que isso, a sua experiência permitia-lhe ver para além das necessidades imediatas, compreendendo os desafios emocionais e práticos que cada mãe enfrentava. Quando perdi o meu emprego, partilhou Ana com o grupo, embalando o seu bebê, pensei que era o fim do mundo. Tinha acabado de descobrir que estava grávida. O pai do bebê desaparecera. Senti-me tão sozinha. Mas depois conheci a Maria, vi esta casa, conheci as filhas dela, e algo dentro de mim mudou. Percebi que há sempre esperança, mesmo quando parece impossível. As reuniões semanais na casa tinham se tornado muito mais do que meras sessões de apoio. Era um espaço sagrado, onde as mulheres podiam partilhar não só a sua dor, mas também as suas vitórias. Cada pequeno triunfo era celebrado como uma conquista coletiva. Um novo emprego, um curso concluído, um pequeno negócio em casa iniciado. Lá fora, Paulo juntara-se a Ricardo no jardim, deixando as meninas a brincarem com as suas bonecas à sombra do jovem carvalho que tinham plantado juntos meses antes. Os 2 homens, que outrora se viam como rivais pelo afeto das meninas, tinham desenvolvido uma amizade improvável, mas profunda. Nunca te poderei agradecer o suficiente, disse Paulo em voz baixa, ajudando-a a parar uma sebe, por teres cuidado delas quando eu falhei tão terrivelmente. Ricardo parou o seu trabalho, observando as meninas que tinham abandonado as suas bonecas para perseguir borboletas. Sabes, Paulo, passei 60 anos a pensar que entendia de negócios, que entendia da vida. Tive de perder a Isabel para começar a aprender o que realmente importa. E mesmo assim, quase perdi a oportunidade de fazer a diferença na vida da Maria e das meninas. Como era a Isabel? Perguntou Paulo, notando como o seu nome trazia sempre um brilho especial aos olhos de Ricardo. Ricardo sorriu, perdido em memórias. Ela era pura luz. Conseguia ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias não o conseguiam ver. Este projeto ela teria adorado. Provavelmente teria pensado nele muito antes de mim. Dentro de casa, a reunião continuou. Maria distribuiu formulários de inscrição para vários cursos profissionais, uma parceria que Ricardo estabelecera com instituições locais. Cada mulher ali tinha um plano de desenvolvimento personalizado, baseado nas suas próprias capacidades, sonhos e circunstâncias. Quando vim aqui pela primeira vez, partilhou Cristina nervosamente, agarrando uma chávena de café. Mal conseguia olhar alguém nos olhos. Tinha tanta vergonha da minha situação, tanto medo de ser julgada. Mas todas vocês me mostraram que não há vergonha em recomeçar, que cada uma de nós tem uma força que nunca imaginamos. Maria compreendia esse sentimento intimamente. Lembrava-se das suas próprias noites escuras, das lágrimas silenciosas anos depois de as suas filhas estarem a dormir,
do peso esmagador da responsabilidade. Mas agora, olhando para as mulheres reunidas na sua sala, via reflexos não de derrota, mas de resiliência. O som de risos de crianças flutuava pela janela aberta, misturando-se com as vozes das mulheres a partilharem as suas histórias. Era uma sinfonia de esperança, uma melodia que Maria nunca imaginara que ouviria novamente durante os seus dias mais sombrios. Naquela tarde, depois de a reunião oficial ter terminado, Ricardo reuniu todos no jardim para um anúncio especial. Maria, Paulo, as gêmeas e até algumas das participantes do projeto que tinham ficado para ajudar a limpar, formaram um círculo sob o céu brilhante da primavera. Há 1 ano, começou Ricardo, a sua voz pesada de memórias. Uma tempestade juntou-nos a todos nesta casa. Naquela noite, verdades foram reveladas, feridas foram expostas e a cura começou. Hoje, quero formalizar algo que, no meu coração, já está decidido há muito tempo. Ele tirou um envelope do bolso do seu blazer, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto o entregava a Maria. Lá dentro não estava apenas a escritura da casa em seu nome, mas também documentos que estabeleciam um fundo permanente para o projeto Segunda Oportunidade. A Isabel, continuou ele. A sua voz a quebrar dizia sempre que a verdadeira caridade não é dar às pessoas o que elas precisam, mas dar-lhes as ferramentas para conquistarem o que querem. Maria, não construíste apenas o teu próprio caminho, estás a abrir o caminho para que outras o sigam. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Maria, enquanto ela abraçava o homem que outrora representara tudo o que correra mal na sua vida, e que agora simbolizava uma segunda oportunidade que ela nunca imaginara possível. Sofia e Inês, sentindo a emoção do momento, mesmo que não a compreendessem totalmente, correram para se juntar ao abraço. Paulo, ainda maravilhado com o milagre que recuperara na sua vida, completou o círculo familiar. Avô perguntou Sofia, a sua voz doce, cheia de sabedoria infantil: "Achas que a avó Isabel nos consegue ver do céu?" Ricardo engoliu em seco, olhando para o céu onde nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. "Tenho a certeza que sim, querida. E tenho a certeza de que ela está muito orgulhosa de todos nós. A casa tornara-se muito mais do que um simples refúgio. Era um lar, um santuário, um farol de esperança para todos os que passavam pela sua porta. As suas paredes, que outrora viram tantas lágrimas de desespero, ecoavam agora com gargalhadas alegres. O seu jardim, que começara com algumas sementes tímidas, alimentava agora não só corpos, mas almas. Maria olhou em volta, as suas filhas a brincarem livremente, Paulo a encontrar a redenção na paternidade tardia, Ricardo a preencher o papel de avô com uma dedicação que compensava o tempo perdido. Ela viu as mulheres do projeto, cada uma carregando a sua própria história de luta e esperança, cada uma a encontrar o seu caminho para a luz. Naquela noite, depois de todos terem saído e as meninas dormirem pacificamente nos seus quartos, Maria sentou-se no seu lugar favorito no alpendre. O cheiro a girassóis enchia o ar noturno e as estrelas pareciam brilhar com uma clareza especial. Paulo juntou-se a ela, trazendo 2 chávenas de chá. Sentaram-se em silêncio por um momento, simplesmente absorvendo a paz da noite. "Em que estás a pensar?" perguntou ele finalmente. "Em caminhos", respondeu ela suavemente. "Em como, por vezes, temos de nos perder completamente para encontrar a direção certa. Em como o que parece uma tragédia pode ser apenas o início de algo extraordinário." Ricardo, a passar para dizer boa noite, parou para ouvir. A luz suave do alpendre iluminava o seu rosto, onde um sorriso sereno substituíra a expressão severa de outrora. "Sabes", continuou Maria, segurando a sua chávena com ambas as mãos, "durante muito tempo pensei que ser despedida foi a pior coisa que me poderia ter acontecido. Odiei-te, Ricardo, odiei a tua empresa, odiei o mundo inteiro. Mas agora vejo que foi apenas o início de uma jornada que eu precisava de fazer."
Para o lugar onde estavas destinada a estar, acrescentou Ricardo, lembrando-se das palavras frequentes de Isabel. Exatamente, sorriu Maria. Para o lugar onde todos nós estávamos destinados a estar. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelos sons noturnos do jardim e pela respiração tranquila da cidade. 3 pessoas cujas vidas se tinham entrelaçado improvavelmente, unidas por uma verdade simples, mas profunda, que o perdão tem o poder de transformar até as histórias mais duras em milagres. Nos anos que se seguiram, a casa na Rua dos Girassóis continuaria a sua missão sagrada. Mais mães encontrariam esperança dentro das suas paredes acolhedoras. Mais jardins floresceriam sob mãos determinadas. Mais histórias de redenção seriam escritas nas suas páginas invisíveis. Sofia e Inês cresceriam fortes e confiantes, sabendo que eram amadas não só pela sua mãe, mas por um pai que encontrara o seu caminho de volta, e por um avô que provara que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. O projeto Segunda Oportunidade expandir-se-ia, tocando mais vidas, transformando mais histórias. Maria descobriria que a sua própria jornada de dor se tornara uma ferramenta poderosa para ajudar outras mulheres a encontrarem o seu caminho. E algures, Isabel Tavares sorria, sabendo que o seu legado de amor e compaixão continuava vivo, florescendo como os girassóis no jardim, para sempre virados para a luz. A casa na Rua dos Girassóis permaneceria um testemunho silencioso de que os maiores milagres começam frequentemente nos momentos mais sombrios e que o perdão verdadeiro, profundo e transformador pode curar até as feridas mais profundas. Era mais do que uma história de redenção. Era um lembrete de que, por vezes, os caminhos mais sinuosos nos levam exatamente onde precisamos de estar. E que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de transformar não só corações, mas vidas inteiras. No jardim, os girassóis continuariam a crescer, os seus rostos sempre virados para o sol, um símbolo eterno de esperança, perdão e novos começos. E dentro das paredes da casa, as histórias de cada vida tocada por este pequeno milagre na Rua dos Girassóis ecoariam para sempre.